com alegria, né, que mais uma vez estamos aqui para juntos, primeiramente agradecermos ao nosso Pai, né, e estarmos juntos também meditando aqui na palavra, ver o que o nosso Senhor tem para conosco para este adentrar de noite. Abram comigo Colossenses capítulo 3, verso 5. Eu nem coloquei o título lá, né? Se tivesse colocado lá, ia falar que o irmão tinha copiado. Mas é bom, né? Isso aí é bom porque se a gente às vezes está assim estiver com alguma dúvida, o Pai confirma, né? Fala, não, vai em frente, isso encoraja a gente porque é uma confirmação do Senhor, né? Então, isso é muito gratificante. Colossenses 3, verso 5. E é uma tradução nova, né? Primeira vez que eu ouvi essa tradução aí. É bom, né? Interessante estar lendo assim várias versões também sobre o mesmo assunto, né? Então, Colossenses 3, 5, assim está escrito na palavra do Senhor, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só até aqui. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por até aqui o Senhor ter nos guardado, ter nos sustentado. Te agradecemos pela vida de cada irmão que aqui está presente, ó Pai. E te pedimos, Pai, encarecidamente, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, Pai, para que não pare nenhuma dúvida, Pai. O que nós precisamos e carecemos, ó Pai, é da Tua bendita revelação. E tudo isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos meditar um pouco aqui hoje com o seguinte tema: velho homem e natureza humana é a mesma coisa? Não preciso erguer a mão, mas se eu pedisse para os irmãos, aqueles que acham que natureza humana e velho homem é a mesma coisa, levanta a mão. Quantos levantaria a mão? Será que todos? Que meia dúzia? Que nenhum? Eu fico assim meio na dúvida de que pelo menos um ergueria a mão. Eu acho assim que pelo menos um ia erguer a mão dizendo que velho homem e natureza terrena é a mesma coisa. Mas não é, né? Por quê? Já começa dizendo ali, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como é que nós vamos fazer morrer algo que já está morto? Não tem como, né? Então fica bem claro já que a natureza terrena e o velho homem não é ou não são a mesma coisa. Agora um texto bem conhecido, Romanos 6,6. Abram comigo lá. Romanos 6,6 vai falar algo sobre o velho homem. Diz assim, ó: sabendo isto. Preste atenção nessa palavrinha, como que começa? Sabendo. Sabendo isto, ó, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? O corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então tá lá. Agora também ficou bem claro para nós nesse texto o quê? Que o velho homem foi e está crucificado com Cristo. É isso? Então, aí como é que eu vou fazer morrer também o velho homem se ele já foi morto, já está crucificado com Cristo? Não tem como, né? Assim como também a natureza terrena. Se ela ainda não morreu, então eu preciso fazer morrer. E o Senhor está falando isso para nós. Então é responsabilidade nossa. Colocar para fora, o irmão falou na outra versão dele lá. Tudo isso. Despir, despojar do velho homem. Não preciso abrir, eu só vou falar aqui para os amados lá em Marcos 7, 21, 22, 23, vai falar assim que natureza humana, certa natureza humana é o que? É coração, alma, sentimento, desejos, emoções, né? E lá em Marcos 7, 21 a 23 vai falar que é de dentro do coração que procede o quê? Os maus pensamentos, os furtos, as avarezas, ciúmes, ira, um punhado de coisa. Ele fala que é isso que contamina, que sai de dentro, que contamina o homem. E essas coisas precisamos o quê? Fazer morrer. E eu tenho certeza que até o final isso vai ficar bem claro para os irmãos. Se é que alguém
estivessem com um pouquinho de dúvida, né? E por isso oramos para que o Espírito Santo de Deus fale aos corações dos irmãos, das irmãs, dos ouvintes também. Para quê? Para que não paira nenhuma dúvida no coração dos amados. Todos possam saber, possam crer, para que possam entender. Não é isso? Está escrito lá em Isaías 43, verso 10. Acompanha comigo lá. Nós temos que seguir essa sequência que está escrita, porque senão nós não vamos entender, não vamos compreender a palavra de Deus. E nós lemos lá em Romanos 6,6, a primeira palavrinha é sabendo. Se eu perguntasse assim, todos aqui sabem que o velho homem foi crucificado com Cristo? Garanto que todo mundo levantaria a mão, né? Ah, eu sei. Agora aí depois a segunda palavrinha é creiais. Se eu perguntasse, todo mundo aqui crê que o seu velho homem foi e está crucificado com Cristo? Será que todos levantariam a mão também ou não? E se eu perguntasse a terceira palavrinha, todos aqui entendem, né, ou sabem? Para que saibais, vamos ler o texto de Isaías, 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Para quê? O saibais e me creiais e entendais. Que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então olha a sequência. Primeiro é o que? Saber, para que nós possamos crer, para que nós possamos entender. Certo? Por isso que eu perguntei. De repente, o saber, de repente todos levantariam a mão, não é isso? O crer também, mas e o entender? Porque, meus amados, nós só vamos entender se nós crermos. E para nós crermos, nós precisamos do quê? Precisamos de saber. É isso? E como é que eu vou crer numa coisa que eu não sei? Por isso precisamos seguir à risca e não inverter as ordens. Porque muitos, ou infelizmente digo eu, a maioria, querem entender sem crer. Muitos até sabem, mas não creem. E depois querem entender, querem compreender a palavra do Senhor, a energia da carne. E daí pode? Não tem como, né? Porque a palavra fala ali em Coríntios que nós somos carne e Deus é Espírito. Então carecemos da revelação do santo, do bendito Espírito Santo de Deus. E foi para isso que Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós. Para quê? Para nos revelar a palavra dEle. Para nos ajudar a obedecer a palavra dEle. Para nos dar entendimento, nos ensinar a compreender a palavra dEle. Então, não adianta nós queremos fazer na energia da carne, que nós não vamos conseguir. Isso vai trazer para nós o quê? Uma série de prejuízos, série de adversidades, de problemas, para quê? Para nós mesmos. Agora precisamos o quê? Aprendermos a nos rendermos ao bendito Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. É por quê? Porque Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos falar a respeito de Cristo, não tem outro assunto. Ele vai nos ensinar todas as coisas. A respeito de quê? De Cristo. Não é desse mundo. Pois nós vamos ler, esses textos que o irmão leu, nós vamos ler daqui a pouquinho. Todos eles que ele leu lá. E ali tinha uma sequência ali, do que nós precisamos fazer, morrer, nos despir, né? Mas que fique bem claro isso, meus irmãos, que nós precisamos saber, para que nós possamos crer, e nós precisamos crer para que nós possamos entender ou compreender a palavra do Senhor. Nós podemos, diante do que nós já vimos aqui, nós podemos denominar a natureza terrena caída, sujeita ao pecado. Então, natureza terrena caída, sujeita ao pecado. E velho homem como escravo do pecado. Está aí tudo bem? Então já, se alguém tinha alguma dúvida, achava, pensava que natureza humana e velho homem eram ou são a mesma coisa, creio que já foi dissipada essa dúvida, né? Então, sabendo já estão, agora precisam crer, né? Para que depois possam entender. Não procure entender antes de crer também, que não vai funcionar. Querer alterar a ordem, né? Então, sabendo, agora nós sabemos, agora precisamos crer. E qual que é a formulazinha para crer? Não tem.
O irmão não tem a fórmula, o pastor não tem. Mas nós temos quem? Se é que o Senhor já nos levou a crermos conforme está escrito na palavra dele, agora o Espírito dele está em nós, habita em nós. E é Ele quem vai nos revelar essas verdades da palavra de Deus. Então, Romanos 8:20. Acompanhe comigo aí. Romanos 8, versículo 20, diz assim, ó. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O irmão leu lá, que nós lemos, também vimos ali nos louvores, está escrito na palavra, que tudo foi feito, tudo foi criado por meio dele. Ele criou tudo, né? Agora, quem foi que sujeitou toda a criação à vaidade? Adão. Adão arruinou tudo, né? A desobediência de Adão, de um homem, estragou tudo, contaminou tudo aquilo que era perfeito, né? Não que ele teve mais poder do que Deus, porque o Senhor já permitiu também isso, né? Aquilo era só Adão não ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tudo estaria como do princípio, como desde a criação, tudo perfeito, né? Mas toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Abram lá em Gênesis 1:26. Vamos ver que com o andar aqui do estudo vai esclarecendo para os amados aí. Os amados vão começar a entender, a perceber um pouquinho mais aqui. Gênesis 1:26. O Senhor disse assim, ó. Também disse Deus. Então foi Deus quem disse, né? E o que o Senhor disse, ó? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então como é que Adão era? Como é que o Senhor fez Adão? Perfeito. A imagem e semelhança de Deus, não é isso? Olha o 27, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então até aí estava tudo perfeito, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Por quê? Porque tudo que procede dele é igualzinho a ele, tem a mesma essência dele. Não tem como Deus fazer algo ruim, algo que depois precisa ser refeito, né? Mas daí em Gênesis 2:9 vai dizer assim, uma parte do versículo vai dizer assim, ó. Estava lá a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e o que Deus disse? Todo o contexto aí, o anterior, que procede, nós sabemos já essa história, né? Como é que foi a conversa ali do Senhor com Adão, de Adão com Eva, e ele podia comer de tudo, né? Olha só. O Senhor colocou tudo ali, todas as árvores que tinha no jardim à disposição ali de Adão. Falou, você pode comer todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Dessa não é para comer, por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse que morreria, se comesse. Mas Adão preferiu fazer a escolha dele. A culpa não foi de Eva, foi de Adão. Porque se Adão, inclusive esse dia havia até uma perrenguezinha ali entre os amados ali, mas é tudo só para edificação, né? Foi um tom de brincadeira também havia ali, né? Mas ao pé da palavra, o culpado é o homem, é Adão. Porque se Adão não tivesse comido ali, eu não sei como é que seria, né? Porque Deus não falou para Eva, falou para Adão. Então, tanto é que se a gente for estudar assim, buscar diante do Senhor, a gente começa a ver que o que passou ali, o pecado, que contaminou a raça humana toda, foi Adão, é o homem. Agora também não pensa as mulheres que as mulheres não tinham pecado, a mulher tinha o pecado. Só que ela não passa o pecado, quem passa o pecado para toda a raça humana foi Adão. Então, agora isso que fique bem claro para nós, tá? Então, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, diz no 2,16. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí.
E daí Eva comeu, caiu ali nas lábias da serpente, deu para Adão também, e Adão também comeu. E ali, tudo aquilo que era perfeito, aquela comunhão que Deus tinha com o homem, com a raça humana, acabou, né? Mas só que Deus não saiu do controle dele. Não pensa aí que não, Deus já sabia disso, desde o princípio, antes da fundação do mundo. Tanto é que antes da criação do mundo também, Deus já havia providenciado o quê? O remédio para esse mal incurável, que é o pecado. É que por causa da desobediência de Adão, Romanos, nós vamos ler uns textos aqui na sequência que vai falar isso bem claro para nós. Contaminou a raça humana toda. Mas o Senhor, sabendo o fim antes do começo, já havia providenciado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, e todo aquele que crê nele, em Cristo, não vai ser salvo, já está salvo. Ele é o antídoto. Nós vamos andar aqui que nós vamos chegar lá. Romanos 8:3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Preste atenção nessa frase. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus enviou Jesus, o seu Filho. João 3,16 vai falar, né? Que Deus enviou. Texto bem conhecido também, né? Seu unigênito, seu único Filho, para quê? Para vir esse mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Então, o que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, Deus fez. Isso fez Deus ao enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então vamos lá, meu. Agora vamos começar a ver aqui a respeito de Jesus. Então, nós vimos que Adão era perfeito, certo? A natureza terrena de Adão era perfeita, certo? Tudo ficou deturpado ali depois que ele desobedeceu ao Senhor e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era a única que ele não era para ele comer. Comer que é, né? Tinha ali mais de 1000 pés de frutas ali. Tinha uma só que... Mas como que o ser humano é, né? Às vezes a gente tem também, né? Tem ali várias, dezenas, centenas de frutas à nossa disposição e quer comer justamente o que não tem, né? Principalmente a mulher grávida, né? Mulher grávida às vezes dá uns desejos ali de comer alguma coisa que nem é época. E daí? Sai lá Aí, já pensou, Guilherme? 1h da manhã, hein? A Bruna querendo comer jaca numa época que não é de jaca. E daí? Aí saí lá feito doido 1h da madrugada procurando onde é que tem jaca. Quem pode comer uma maçã? Fazer o quê, né? São desejos. Isso é para nós fazer morrer, né? Ainda bem, né? Que a palavra diz que é para nós fazer morrer isso. Jogar para fora isso, né, Pedro? Pega isso para você, Guilherme. Lembra disso. Então, Jesus, ele veio com a natureza terrena também. Só que a natureza terrena sujeita ao pecado. Adão não era sujeito ao pecado. Então vamos pensar. Era muito mais fácil Adão pecar ou Jesus pecar? Era muito mais fácil Jesus pecar. Porque a natureza terrena de Adão era perfeita. Agora Jesus veio, não em pecado, mas em semelhança de pecado. Tinha uma natureza terrena sujeita ao pecado. Mas ele não pecou. Ainda bem, né? Por quê? Porque ele viveu uma vida inteiramente na dependência do Pai. Para quê? Qual o propósito? Para mostrar para mim e para vocês que nós também podemos. Podemos pôr para fora aí todos esses desejos aí.
toda essa natureza terrena. É um punhado, a Bíblia cita muitas coisas aqui, nós vamos ler algumas aqui depois. Aqui, Efésios, né? Então, agora, ô irmão, mas eu não consigo, eu também não. Mas ainda bem que nós temos o bendito Espírito Santo, né, habitando em nós. E a palavra fala que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Vamos andar um pouco mais. Romanos 5,12. Acompanha comigo aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Então aquele pecado de Adão contaminou a raça humana toda. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. De novo vem isso aí, a saber, essa palavrinha, presta atenção nisso, tá? Nós precisamos saber que isso. Saber, eu creio que essa primeira parte, essa primeira palavrinha, saber, muitos sabem, né? Sabe até do pecado, que entrou por Adão, até sabe que veio a justificação por meio de Jesus, só que na segunda palavrinha já, de repente a metade já cai fora, né? Que é o crer. E daí depois eles querem entender, não tem como entender as coisas espirituais sem crer. É a sequência que o Senhor colocou para nós, né? Precisamos saber, nós precisamos crer, para que nós possamos entender, né? Então, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, eu até vejo assim, meus amados, muitos irmãos queridos, irmãos até mais maduros, mais experientes na fé, dizerem que Jesus, ele não atraiu a todos. Eu tenho convicção no meu coração que Jesus, no corpo dele lá na cruz, conforme diz lá em João 12,32, diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, né? Ele atraiu a todos. Antes fala que é os que creem. Amém. Se eu estiver errado, que o Senhor revele no meu coração, da mesma forma que revele no coração dos amados que têm assim, esse pensamento diferente, né? Porque essa palavrinha todos, eu creio que é essa mesma palavrinha que aparece aqui em Romanos, que fala que lá em Adão todos pecaram, né? Então como é que eu vou fazer assim, a palavrinha que todos pecaram, agora lá em todos foram atraídos, é só os que creram? Porque muitos não creem que eles estavam lá em Adão. Mas estavam, a palavra diz que estava, porque o pecado de Adão contaminou a raça humana toda, todos pecaram. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Oh, meu irmão, mas se Jesus atraiu a todos, libertou a todos do pecado, por que ainda muitos, ou a maioria, infelizmente, vai permanecer onde já estão, que é no inferno, por não crer nele? Olha a importância. Saber para crer, para entender. Então precisamos disso, meus amados. E nessa segunda palavrinha aí já, mais da metade fica para trás, né? Porque não creem. Estamos estudando o Evangelho de João, do começo ao fim o assunto vai ser esse. João quer a ênfase ali é o quê? O propósito de João é mostrar para nós que Jesus é Deus. E que é crendo nele que se tem a vida eterna, não tem outro meio, não tem outro caminho. E por que a gente às vezes fica procurando outros caminhos? Agora então, infelizmente, a maioria vai permanecer no inferno por não crer nele. Porque por causa do pecado, meus irmãos, eu tenho convicção no meu coração que ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Por quê? Porque do pecado o Senhor Jesus já o libertou, quando atraiu ele no corpo dele lá na cruz, fez morrer com ele, deu nova vida com ele pela ressurreição com ele. Só que a maioria vai permanecer por incredulidade, por não crer que ele foi atraído no corpo de Jesus.
Fala, mas quando Jesus morreu, foi levantado lá na cruz, morreu, nos atraiu, eu não estava lá. Assim como quando Adão também desobedeceu, nós não estávamos lá. Mas a palavra fala que todos pecaram. A desobediência de um contaminou a raça humana toda. Né? Mas o Senhor já havia feito ali o remédio providenciado, a cura para esse mal, que é quem? O próprio Filho dele. Vamos andar um pouco mais. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente. Fomos justificados, a salvação é pela graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo por nós se não merecemos nada. Né? Então, e quem é que foi justificado? Romanos 6,7 vai dar a resposta para nós. Né? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí morreu onde? Morreu com Jesus lá na cruz do Calvário. Foi atraído com ele, conforme João 12:32 diz. Morreu com ele pela morte, com ele foi liberto do quê? Do pecado. Aquela desobediência de Adão, que fez o ser humano perder a comunhão que ele tinha para com o Pai. Deus deixou de amar o ser humano por causa disso? Não. Só que o ser humano, por causa disso, começou a andar numa posição contrária de Deus. E depois, mais lá na frente, a história do povo. Eles começam a fazer coisas para tentar chegar para Deus. Nós entendemos que é religião. Sempre tem que estar fazendo, com o intuito de chegar até Deus. Só que não tem outro meio. E se nós formos aprofundar através do profeta Isaías, vai falar o quê? Que esses movimentos aí, o irmão Luiz Fonte até fala que isso é aviltamento, né? É ajuntamento. O Senhor vai falar que essas festas de luas novas aí, não adianta, para ele é abominável. Eles acham que estão fazendo, estão agradando a Deus, mas não está, no fundo não estão. É a palavra que diz, não sou eu. Né? Fala assim, não se agrada com essas festas aí de luas novas. Assim, não adianta você estar louvando a mim só com os lábios e o coração estiver longe de mim. Se for o nosso caso também, estamos errados. De repente a gente está aqui, está ali só louvando com os lábios, mas o coração da gente está lá em outro lugar, e daí? Meu irmão, não perca tempo não, vai para lá onde está seu coração, né? Porque você está se enganando aqui. E muitas vezes isso acontece com a gente. Então, ora o Pai, pede para o Pai tirar, que com certeza Ele vai tirar. Nós precisamos fazer morrer essa natureza terrena, e a vontade da alma. E vai sempre se opor à vontade do Espírito. Né? Então, às vezes, na hora da reunião da igreja, vai pintar sempre algum outro compromisso. E daí? E a gente fica com vontade, e é coisa boa, né? Ninguém vai convidar para coisa ruim, não, bem na hora do estudo da palavra, do reunir do povo de Deus. Porque se for ruim, você não vai. Agora, geralmente é coisa boa, e você fica dividido. Daí a pessoa ainda fala, poxa vida, mas você vai direto lá na igreja, né? Não perde um culto, não perde uma missa, então o que tem? Então, aquele que morreu está justificado do pecado. Vamos voltar lá para o texto de Colossenses 3:5. Então, o velho homem foi e está crucificado com Cristo. Agora, a natureza terrena. Nós precisamos fazer morrer. Nós precisamos nos despir dela, né? 3:5-11. Vou ler de novo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele começa a falar, ó. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes? É uma pergunta, né? Não, continua. Nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Ainda bem que é noutro tempo, né? Noutra época. Antes de nós sermos alcançados pelo Senhor. Ontem nós vimos aqui com os jovens que Ele nos tirou de um lamaçal de lodo, mas Ele firmou nossos pés numa rocha.
É lá que nós estávamos antes, mas hoje nós estamos lá na glória, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isso já deve alegrar o nosso coração. Saber ter e crer e entender que antes nós andávamos praticando essas mesmas coisas aqui, ó. Só que agora não, né? Ainda bem, graças a Deus. Agora se ainda estamos fazendo, precisamos o quê? Nos despir dela, precisamos pôr para fora, né? Então, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, preste atenção, ó. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ó. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ah, meu irmão, eu não faço isso, mas de repente comete uma outra palavrinha dessas aí, né? Tem muitas aqui que eu creio que a gente cai mais de uma aqui, né? Então, precisamos. Não quer dizer que não somos filhos de Deus. Nós precisamos o quê? Fazer morrer nossa natureza terrena. Aqueles que mentiam, não mente mais, quem é que nunca dá uma mentirinha aí? Ah, mas eu só dei uma mentirinha lá de brincadeira. De brincadeira também, se mentiu é mentira igual. E a gente é danado por fazer isso, né? Depois a gente corre e fala, eu estava brincando, irmão, né? Então, não mintam uns aos outros, que vai despiche do velho homem com seus feitos. E agora presta atenção no 10, ó. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então precisamos nos despir das obras do velho homem. Nos despir, jogar para fora a natureza terrena. E precisamos o quê? Para ocupar espaço dessas coisinhas aí que nós cometíamos, que nós vivíamos antes. Precisamos nos revestir do novo homem. Não pode deixar o espaço vazio. Por quê? A gente até sabe, né? Aquele texto lá que do espírito maligno lá, que quando é expulso, ele sai, vai, mas depois volta e acha o lugar vazio de novo. Tem que preencher com o quê? Com coisas novas, coisas do novo homem, se tratando aqui nesse texto. O qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então não tem outro. Cristo é tudo em todos. E Ele, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, Ele vai nos ajudar à medida em que nós buscarmos a Ele. De repente a gente se faz de vítima, né? Mas não buscamos ao Senhor. E daí ainda começa a falar, não, mas Deus só ajuda o irmãozinho lá, só ajuda a irmã. Mas vai ver como é que é a vida do irmão, da irmã com o Senhor. Mas nós não. Vivemos uma vida aí totalmente voltada para a carne, fazendo os desejos da carne, e depois queremos, vou usar as palavras, queremos ser abençoados, né? E o irmão que se põe para fora tudo isso, essas coisas do velho homem, as obras do velho homem, se reveste do novo homem, as bênçãos do Senhor também vêm e alcançam ele onde ele estiver, e daí a gente começa a reclamar, né? Começa a murmurar, Deus se esqueceu de mim, Deus só está lá com o fulano. Não é bem assim, meus irmãos, né? O problema está onde? Está em nós. Porque se nós colocarmos no nosso coração, termos esse anseio pelo Senhor, todo aquele que tiver, vai encontrar socorro, ajuda, da mesma forma, da mesma maneira que o outro. E eu tenho convicção no meu coração que Deus não vai fazer algo para mim, depois para o irmão fazer menos, né? Favorecer menos o irmão. Não, não é assim que o Pai age. Ele age do mesmo jeito para com todos. As bênçãos dele são para com todos igualmente. Agora vamos ver, se a gente for ver, vamos ver a respeito dos talentos lá, como é que funciona, né? É só ver. Um vai trabalhar, o outro não, e daí? Está ali. Mas é pela graça, né? Vamos cruzar o bracinho aqui, vamos esperar cair do céu para nós aí. E daí? Não é assim. Vimos aí, fica bem claro que temos a nossa responsabilidade. Fazer morrer agora a natureza terrena, né? Vamos pegar outro texto de Efésios 4.
Efésios 4, 22. Está para trás um pouquinho aí, né? Efésios 4, 22 ao 24. Olha só. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, mais uma vez, para nos despirmos, jogar para fora as obras do velho homem e nos revestir do novo homem, que é criado segundo Deus. Como é que Deus é? Ele é justo e ele é reto. Não é criado em justiça e é criado em retidão, procedentes da verdade. Se é justo e se é reto, só tem que proceder da verdade. Não tem como proceder justiça e retidão da mentira. Não tem. Está vindo de uma fonte do que da verdade. Romanos 8,13. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, preste atenção de agora em diante, ó. Se é uma condição. Pelo Espírito, mortificardes ou fazer morrer, né, os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, olha a condição que o Senhor está impondo para nós. Só que tem a solução. É pelo Espírito, que está em nós, que habita em nós, que o mundo não pode conhecer e o mundo não pode ver, agora ele está em nós. E nós quem? Em todo mundo? Todas as pessoas? Não. Em todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 22 vai mostrar para nós, e bem claro, de como que a nossa alma ela é purificada. Como que nós vamos conseguir colocar para fora aí todas essas obras aí do velho homem? Não vai ser por conta própria não, né? Olha, presta atenção, 1 Pedro 1, 22, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência ao quê? À verdade. Então a nossa alma ela é purificada como? Por obedecer à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então só tem um meio de nós nos despojarmos das obras do velho homem. É porque isso é coisa da alma. E é como é que a nossa alma vai ser purificada? Por obedecer à verdade. Nós conseguimos por vontade própria, por esforço? Não conseguimos, né? Mas ainda bem que está escrito lá em Ezequiel 36, 26. O Senhor disse que colocaria o Espírito dele dentro de nós e faria com que nós obedecêssemos a Ele, né? Então cabe a nós o quê? Nos rendermos a Ele. Lá no nosso quarto, dobrar o joelhinho lá e clamarmos ao Senhor. Senhor, faça na minha vida. Eu não quero ser mais um religioso, não, estar aí me esforçando para fazer, para deixar de fazer isso e para fazer aquilo. Porque daí mais dia ou menos dia vai trazer cansaço para mim, né? Agora, quando nós nos rendermos a Ele, eu tenho certeza que o Senhor vai nos atender. Que a palavra fala que Ele não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se rende a Ele. Ele fala, Senhor, eu não aguento mais. Quem aqui, vamos ver dos irmãos aqui, gostava de assistir luta de boxe? Tem alguém aí, não? Ninguém gostava de assistir luta de boxe, hein?
Fernando, aí tem um, né? Eu gostava também. Tinha vezes que eu ficava até 2 horas da manhã para assistir a luta do Mike Tyson. Quem já ouviu falar do Mike Tyson? Vamos ver. Rapaz, tá. Daí você ficava ali, queria ver a luta. Não ia, às vezes 10 segundos, cada um soco no cara, acabou a luta, né, Fernando? E daí? Você fica acordado ali até 2 horas da manhã, 3 horas para assistir a luta. E quando o cara era mais resistente, ficava apanhando, estava apanhando, mas não queria entregar os pontos. Ficava apanhando de graça, né? Era só o treinador jogar a toalhinha lá que a luta acabava. E assim estamos nós, estou falando por causa disso, né? Às vezes a gente está apanhando, é só se render, que a gente para de apanhar, não. Vai continuar apanhando até o fim daí. Porque perder a luta já perdeu, né? No caso do lutador, mas fica apanhando. Você se rende, a luta acaba. Mas não, tinha 12 rounds, ele apanhava os 12 rounds. E nós? É só se render ao Senhor, meus irmãos. Às vezes tem pessoas que vão ficar até o fim dessa vida aqui apanhando. Mas não se rende ao Senhor. Pode. Às vezes até me queixo, mas pode, tem filhos, é filho. Se creu, é filho de Deus. Uma vez salvos para sempre, mas daí não procura tratar a respeito da alma. E daí? Se o Senhor levou ele a crer realmente, vai ficar aí, apanhando. Né? Quando a pessoa se render ao Senhor, que daí o Senhor vai agir, vai restaurar. Então, meus amados, que não seja o nosso caso, né? Nós estamos aí apanhando, levando umas cacetadas aí. Joga a toalha logo. Não espera, está tudo lá paralisado em cima de uma cama lá no hospital lá para se render ao Senhor. Muitos acontece isso, infelizmente. Né? Então que não seja o nosso caso. Que nós venhamos nos render ao Senhor e falar, pai, eu não posso fazer nada. 2 Coríntios ali vai falar um texto, nós lemos ontem também, fala que nada provém de nós mesmos. Eu não posso fazer nada, falar nada, pensar nada de mim mesmo. Mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. E é por meio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Interessante isso, né? Está ao alcance de qualquer um de nós. Desde os mais novinhos até os mais idosos. Precisamos do quê? Saber, primeiramente. Vamos recordar aí. Precisamos do quê? Crer. Uma vez sabendo, o Senhor vai nos levar a crer. E depois crendo, nós vamos passar a entender as coisas do Senhor. E o Pai nos deu o Espírito dele para nos revelar essas verdades. Nós precisamos de mais uma coisa aqui, irmão. Um texto bem conhecido para nós encerrarmos. 2 Coríntios 4,10, que fala o quê? Levando, né? Sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então, a melhor maneira também, uma das melhores maneiras de nós colocar para fora todas as obras do velho homem, nos despir dessas obras do velho homem é o quê? Levar ou carregar a mortificação ou morrer de Jesus por toda parte no nosso corpo. Por quê? Se nós agirmos assim, a vida dele irá se manifestar através do nosso corpo. Olha de novo aí. Se eu não carregar, não levar o morrer de Jesus no meu corpo, a vida dele não vai se manifestar também através de mim. Às vezes eu não levo o morrer dele no meu corpo e quero que a vida dele se manifeste através de mim também. Não vai acontecer. Temos que levar, carregar sempre no corpo o morrer de Jesus. É estar entregue à morte todo o tempo por causa dele. Então, até outros textos falam que se morremos para o Senhor morremos, se vivemos para o Senhor vivemos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para quem? Para aquele por quem por eles morreu e ressuscitou. Nós temos vivido para o Senhor? Se sim, amém. Se não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, meus irmãos? Lucas 9:23 também fala nesse mesmo sentido aqui de 2 Coríntios 4:10, né? Ele fala lá, se alguém, não obriga ninguém, né? Tem essa condição de novo, se alguém quiser ser meu discípulo.
dia a dia, né, que você se mesmo tome sua cruz e siga-me. Simples, né? Então, creio que não ficou nenhuma dúvida, né? Nosso velho homem, ele foi e está crucificado com Jesus lá na cruz do Calvário. Agora, a natureza terrena, é dever nosso fazer morrer. Agora, por nossa conta, nós não vamos conseguir, mas graças ao nosso Pai, que Ele colocou em nós o Espírito Santo, que vai nos ajudar a vencer todas essas coisas. Para nós sermos melhor que os outros? Não. Para que o nome dEle seja louvado, glorificado e engrandecido através da minha vida, através da vida de cada um dos irmãos e das irmãs, por onde quer que nós andemos. E tudo isso para a glória do Pai. Amém? Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Damos graças por mais um dia de vida, que logo pela manhã o Senhor nos concedeu uma rica oportunidade de estarmos juntos aprendendo um pouco mais de Ti. Pois o Senhor nos concedeu também, Pai, um ótimo almoço, um dia tranquilo também, Pai. Não sei como foi o dia dos irmãos, mas até aqui, Pai. O Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, Pai, porque aqui estamos, alegres, felizes, contentes, porque a nossa alegria, Pai, não depende de circunstâncias, depende do Senhor, Pai. A nossa alegria é o Senhor, Pai. O Senhor é a nossa alegria, assim como o Senhor é a nossa força. Então, Pai, agora, que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um de nós, que o Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, nos ajude, Pai, a nos despirmos todas as obras do velho homem, Pai, e nos ajude também para nos revestir do novo homem, Pai, que nós, por nós próprios, nós não vamos conseguir, Pai. Então, Pai amado, tenha misericórdia, faça na vida de cada um de nós para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém.